Galera, a gente sabe que o Boruto fugiu da vila depois de toda aquela treta com a onipotência da Ida e tal. Mas ele não foi sozinho. Simplesmente o fucking Sasuke Uchiha foi com ele para ajudar no treinamento dele. Só que agora o Boruto tá em Konoha e não tem nenhum sinal do Sasuke. E o capítulo 3 de TBV indica que o Boruto teve um novo mestre. Jiraiya. Kashinkoji. Enes Trunks, Peter aqui! Kishimoto tá fazendo uma jogada muito genial com o time skip de Boruto. Uma coisa que ele não fez nem no time skip lá em Naruto, ok? Ele tá gerando suspense sobre o que realmente aconteceu durante os anos de treinamento do Boruto. Em Naruto a gente já sabia que ele passou os 3 anos treinando com o Jiraiya, beleza. Mas não tinha muitos mistérios ao redor disso, era aquilo e acabou. Só que com o Boruto tá sendo diferente, ele tá a cada capítulo liberando uma peça desse quebra-cabeça gigantesco que é o que rolou durante os 3 anos do time skip em Boruto. E a gente aqui fica tentando montar, né, todos esses mistérios. Por que o Boruto tá trevoso? Cadê o Sasuke? E o Mephisto? Algumas dessas dúvidas a gente vai responder agora. Vamos tentar responder aqui nesse vídeo. Então, já larga o teu joinha. E se você puder ir além do joinha, como você sempre ajuda a gente, manda um votinho aqui embaixo pra gente no IBEST. Estamos na última fase. Se você já votou antes, nas fases anteriores, pode votar de novo, porque zerou. A gente precisa muito, estamos nas 6 finais aqui embaixo. Eu tô olhando aqui embaixo. E só você que pode fazer a gente trazer essa alegria para nosso time, para toda essa fandom, para vocês, para toda essa trajetória que a gente faz aqui até hoje, porque é só por você. Toda essa alegria que eu tô aqui agora é vocês que me proporcionam, porque eu sei que eu levo alegria pra vocês e essa coisa volta pra gente. Então, se puder presentear a gente com teu voto, você não tem noção do que você tá fazendo pela gente agora. Tamo juntos demais. Obrigado por tudo isso que vocês proporcionam pra gente aqui. Vamos lá. No final do mangá Boruto, Naruto Next Generations, a Ida sem querer usa um poder chamado de onipotência e aí troca o Boruto e o Kawaki de lugar. Então assim, agora todo mundo acredita que o Kawaki é o Kawaki Uzumaki, que é o filho que saiu do bucho da Hinata com o Naruto mesmo, entende? Todo mundo acha que é isso. Já o Boruto, só o Boruto mesmo. É o cara que era da cara e que foi adotado pelo Naruto, mas que matou o Naruto. Trocou tudo. O mundo tem essa percepção, como se fosse um feitiço do Doutor Estranho, entende? Isso é o que geral acredita. Por isso que o Boruto teve que meter essa marcha da vila aí, né? Porque geral queria o pescoço dele. Só que o Sasuke fugiu junto com ele pra ajudar a proteger e treinar o Boruto. Agora, 3 anos depois, o Boruto tá de volta na vila, depois de treinar com o Sasuke, tá pronto pra chutar a bunda de um tal de código aí. Código! Pelo menos era isso que a gente achava. O capítulo 3 de Boruto colocou um detalhezinho que mudou completamente o jeito da fandom pensar. O que acontece é, o Cold tá na vila enchendo o saco. O Boruto chegou lá e, casualmente, só isso, espancou o filho da Zonha. Foi bem humilhante mesmo. Inclusive, Cold e tomar surro humilhante, são quase praticamente sinônimos, né? Então vou até me controlar pra não ficar repetindo isso aqui, pra não ficar redundante, porque Cold e humilhação é isso. Mas aí depois de ser codado, o Cold fugiu de volta pro QG dele. Só que isso era exatamente o que o Boruto queria. Ele queria que o Cold fugisse pro QG dele. Porque ele tava guardando no QG dele um bichinho de estimação simples. Um fucking Jubi. E o Boruto queria que ele fizesse isso porque ele colocou um sapo no Cold que se comunica com outro sapo que fica com o Boruto. É um sapo wireless, né? O universo cheio de tecnologia, os caras se comunicam com um sapo, mas tá bom. Agora o Boruto sabe que o Cold voltou pro QG e tá com o Jubi lá. E como o Boruto tem assuntos a tratar com esse Jubi, é só ele abrir um portal e ir pra lá barganhar. Mas pera lá, desde quando o Boruto invoca sapo? Sapo, galera, Frogger. Já jogou o jogo Frogger? Você acha que Boruto tem relação com sapo? Pois é. A gente viu o pai, o vô e até o sensei do Boruto sendo tudo invocadores de sapo, né? Geral gosta de sapo pra caramba. Só que o Boruto nunca foi muito chegado nesse negócio de perereca aí, né? Sapolândia. Ele nunca quis invocar sapo. Pelo contrário, o negócio dele sempre foi cobra. Cobra, é estranho, né? Mas ele curtia invocar cobra, coisa louca, né? Afinal de contas, o Boruto sempre se inspirou muito no Sasuke. Também é usuário de cobras e tal. Tô te falando, rapaz, igual de Boruto aí. Os caras invocam cobra, outros invocam sapo. A gente, inclusive, viu lá no arco da Vila da Pedra que o Boruto teve um contato temporário com uma cobra chamada Garaga. Então rolou uma expectativa dele voltar a invocar cobras algum dia. Justamente seguindo os passos do mestre dele, o Sasuke. Porque Sasuke com cobra, ó, é assim, né? Mas aí que tá. E se o Boruto tá mesmo seguindo os passos do mestre? Realmente, Boruto seguindo os passos do mestre. Só que não do Sasuke. Tô falando de outro mestre. Você deve estar entendendo onde é que eu quero chegar, né? Tô dando uma volta, né? Quando a gente pensa em ninjas que invocam sapos, qual que vem na tua mente agora? Vai rápido, vai. Demorou. Jiraiya, exatamente. O sábio dos sapos. Isso. Eu sempre quis fazer isso, né, de professor. Professor sempre assim. É tipo assim, 3 × 3 é 9...
Muito bom você, hein? Mandou um E. Sempre assim. Mas, galera, tanto é que o clone genético dele também invoca sapos, né? E é claro que eu tô falando dele, do Kashin Koji. Não é o Jiraiya em si, é o Kashin Koji, é o clone. Falar o nome do Koji, né, traz até uma nostalgia daquela época do canal que a gente teorizava sobre quem era o Koji. Bons tempos, gostava pra caramba daquilo. Quem que é o Kashin Koji e tal. Mas agora a gente já sabe, o Koji é um clone perfeito do Jiraiya, né? Que foi criado pelo Amado lá pra dar uns tapas no Jigen. Só que tem muito tempo que o Koji não dá as caras no mangá. Porra, muito tempo mesmo. Desde que ele conseguiu matar o Jigen, forçou a ressurreição do Ishiki e levou uma surra do Ishiki. A gente não vê ele. A gente viu ele entrando na boca de um sapo e fugindo, mas nunca mais a gente viu falar desse cara desde então. É ou não é? Mas graças a tudo que tá rolando agora na obra, tudo indica que o retorno, né, do nosso sábio tarado tá bem próximo de acontecer. Porque vamos lá, como é que o Boruto teve acesso à invocação de sapo? O Sasuke ensinou? De jeito nenhum, né? O Sasuke tem contrato com cobras, são rivais do sapo. Sapo-cobra, ok? Ele não teria condições de dar um contrato pro Boruto pra assinar com sapos. As outras únicas pessoas que poderiam ensinar pro Boruto seriam Naruto e o Konohamaru. Mas o Naruto tá meio ocupado, agora estando congelado em outra dimensão, não dá. E o Konohamaru acha que o Boruto matou o Naruto, então também não dá. Então não existe nenhum ninja que possa ensinar a arte dos sapos pro Boruto, fora ele, Kashin Koji. Não tem, você não vai conseguir pensar em mais ninguém. E existem vários indícios que isso realmente aconteceu. De que o Boruto foi treinado sim pelo Koji. Primeiro que o sapo que o Boruto usou é idêntico ao sapo que a gente viu lá o Kashin Koji usando. É igualzinho, galera, igualzinho. E segundo que o uso dos sapos que o Boruto fez aqui no capítulo é idêntico aos que o Koji fazia. A gente via o Koji sempre pegando os oponentes prevenidos, lá, colocando sapo nos inimigos sem que eles percebessem. Ele conseguiu pegar até o Jigen usando essas táticas. É uso diferente do que o Jiraiya fazia, por exemplo, né? O Jiraiya usava mais o sapo para esmagar até para ajudar ele mais diretamente nas batalhas. O Koji não. O Koji usa um jeito mais discreto, mais furtivo, para realmente pegar o inimigo com as calças arriadas ali, pô, na hora. E é exatamente isso que a gente viu o Boruto fazer. Ele colocou a perereca no Koji, pô, sem que ninguém percebesse, né? Sem ele nem perceber. O Koji tá lá pra meter a perereca no Koji, não é verdade? O sapo tá lá até agora no Koji, ele não tem nem tchum. Tá basicamente levando o Boruto pro esconderijo dele sem saber. O sapo pode estar ali atrás dele e de repente vão... E ele não vai nem ouvir, nem perceber. Então é bem capaz que seja o Kashin Koji mesmo, o novo mestre do Boruto. Mas espera lá, galera. A gente não tá esquecendo de alguém, não. A gente tá aqui empolgado e tal. Quem que a gente tá esquecendo? O Sasuke. Porra, você é bom. Eu tô falando, porra, por quê? Se o Koji tá treinando o Boruto, o que que o Sasuke tá fazendo? Os dois treinaram o Boruto juntos? Pode ser. Eu acho difícil, mas pode ser, ok? Mas eu acho difícil, já falei. O mais provável é que o Sasuke e o Koji tenham treinado o Boruto em dois momentos diferentes. Quando o Koji chegou na vila, ele disse que encontrou com o Boruto 2 anos atrás e que nesse encontro o Boruto teve que fugir com o rabo entre as pernas. Mas por que o Koji não conseguiu alcançar o Boruto? Pô, como assim? Porque ele tinha um baita cão de guarda. O Sasuke estava com ele e provavelmente segurou o Koji tempo suficiente pro Boruto fugir. Mas se aconteceu algo com o Sasuke e ele não conseguiu se reagrupar com o Boruto depois, não conseguiu estar junto com o Boruto depois. Nesse caso, o Boruto estaria sozinho e continuaria precisando de treinamento. É aí que viria o Kashin Koji. E boa! Eu falo que você é um narutólogo. Você pode pensar que não, ok? Mas o Koji tem sim muito que contribuir pro treinamento do Boruto, mas muito mesmo. Lembrando que o Koji já enxergava um grande potencial no Boruto desde o início, quando ele ainda fingia ser um membro da Cara, lá atrás. Isso, inclusive, é outra coisa, ok? O Koji era infiltrado na Cara. Era um agente duplo que foi criado pelo Amado para deter o Jigen. Nesse caso, o Koji teria motivos para querer ajudar o Boruto, só que o que o Koji tá fazendo agora é uma extensão dos planos do Jigen. Ele tá continuando os planos que ele tinha com o Jigen, né? O Koji tá ali só seguindo a vontade do Jigen. Ou melhor, né? Do Ishiki Otsutsuki. Então parece justo o Koji acabar com ele também. Mas aí entra uma questão. Será que o Koji foi afetado pela onipotência da Eida? É difícil dizer, porque a gente nem viu ele ainda, né? Como ele foi criado pelo Amado, pode ser que, da mesma forma que a Eida e o Daemon, ele também tenha partes do Shibai Otsutsuki. Só que o Koji também tem o Shinjutsu do Shibai e mesmo assim foi afetado, olha isso. Então meu chute é que o Koji foi afetado sim, mas para ele não importa. O Koji já protegeu o Kawaki outras vezes antes. Foi ele quem libertou o Kawaki do dirigível da Cara lá. Foi ele quem impediu a Delta de recuperar ele antes do time 7 levar ele pra Konoha. Claro, ele só fez isso por um objetivo maior, beleza, que era derrotar o Jigen. Mas não vejo por que ele ficaria contra o Boruto aqui, mesmo achando que ele é o Kawaki. E, inclusive tem isso, né? O Koji é tecnicamente leal ao Amado. E lembra que o Amado tinha aquela questão de que os dados da filha dele estavam no karma do Kawaki? Pois é, como agora tudo se inverteu,
o Koji pode achar que os dados da filha do Amado estão no Boruto e por isso deve proteger e treinar ele. Inclusive, será que o Amado tá metido nessa maracutaia também? Pra mim ainda é um mistério se ele foi afetado pela onipotência ou não. Se eu tivesse que chutar, eu estaria que não foi. Porque ele é muito preparado pra cair no poder da própria criação, entende? Mas se ele foi, ele pode estar em contato com o Koji e ajudando o Boruto e ele a se esconder de Konoha. Afinal, ele quer proteger os dados da filha dele. Que, lembrando, não estão com o Boruto, estão com o Kawaki. É confuso, mas quem tá acompanhando sabe, né? E o Koji seria um mestre muito bom pro Boruto nesse momento da história. Porque o Koji era o interno da cara. Tava ligado em todos os esquemas da organização, sabe? Ele entende muito mais sobre o karma e sobre os objetivos do Jigen. Então assim, por mais que o Sasuke seja mais poderoso, mais badass, o Koji tem o que é preciso pra treinar o Boruto, entende? É um counter. Afinal, ele é o clone do mestre e do pai do Boruto. Pô, que jeito curioso seguir o legado do Naruto, né? Acho bacana isso. Existe ainda a possibilidade de, na verdade, não ser o Koji. O Kishimoto gosta de brincar com as nossas expectativas, a gente já viu isso. Eu só acredito nessa possibilidade por um detalhe. O sapo que tá com o Boruto fala. Enquanto isso, eu não lembro de ter nenhum sapo do Jiraiya que tenha falado. Os sapos dele parecem mais, sei lá, seriam armas científicas do que sapo de verdade. Então existe essa possibilidade dos sapos do Boruto serem sapos diferentes do Koji. Talvez sejam os sapos do próprio Monte Myobuku, né, que entraram lá em contato com o Boruto. Mas sei lá, eu acho que não. Até porque, graças à onipotência, até os sapos do Monte Myobuku acreditam que o Boruto matou o Naruto. Então eu acho difícil. Mais provável que tenha sido o Koji mesmo. O que você acha? Será que o Koji que ensinou o Rasengan Uzumaki pro Boruto? Comenta que eu quero realmente saber a tua opinião. E se você puder, finaliza com o teu voto aqui embaixo pro IBEST. Se puder votar nos 6 links. Nossa, galera, é muita felicidade. Porque a gente só consegue realmente conquistar com você. Não tem outro local pra gente pedir. Só posso vir aqui pedir a você. Aliás, diga-se de passagem, é a melhor fandom que tem dentro do canal. Atualmente é de Naruto. Aliás, há muitos anos. Obrigado por tudo isso. Tamo junto, toca aqui agora, se inscreve. Vamos trazer mais teorias, mais premonições, né? Previsões de Naruto. Vai ser bom pra caramba. Naruto não, de Boruto. Então preciso muito de vocês inscritos com o sininho ativado pra não perder. Valeu, galera. Fui!